Você já teve vontade de ter uma suculenta? Suculentas são aquelas plantas que com caule grosso e folhas grossas, que geralmente gostam de sol e de calor. Tô passando umas fotos delas aí para você saber de qual planta, de quais plantas que eu tô falando. Se você já teve vontade de ter uma suculenta, mas não sabe cuidar, e tem medo dela morrer por não saber cuidar, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo aqui eu vou falar os cuidados básicos da maioria das suculentas aí. Então, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Primeiro, você precisa saber que as suculentas guardam água dentro delas, ou seja, elas têm um estoque de água dentro delas. Então, por causa disso, todas as suculentas não gostam de água. Se você regar ela muito, ela vai acabar murchando e morrendo, apodrecendo aí a raiz e o caule dela vai morrer. Então, para cuidar então todas as suculentas não gostam de muita água. Então, você tem que esperar o substrato dela secar para depois regar a planta, porque senão ela vai apodrecer e vai morrer. As suculentas mais famosas são a mãe de milhares, vou passando umas fotos delas aí. A babosa também é uma suculenta, tá? Todas as plantas que guardam água dentro delas, aquele caule grosso, folhas grossas também, todas essas daí são suculentas. Aí primeiro você vai precisar saber qual é a espécie dela e de onde que ela veio. Porque tem suculentas que gostam muito de sol, que é o caso da mãe de milhares, gosta bastante de sol. E também tem suculentas que não gostam muito de sol, que gostam mais de meia sombra, ou no máximo umas 2 horas de sol aí por dia. Então você vai ter que pesquisar para saber se sua suculenta gosta muito de sol ou não. Depois de saber quanto de sol que sua suculenta gosta, você também precisa saber que suculentas vieram de desertos, onde que os nutrientes são muito escassos, então você não precisa adubar ela com bastante frequência. Então, se você quer uma planta, que você regue pouco e adube com pequena frequência e ela continue lá grande, vigorosa e viva, então as suculentas são as plantas perfeitas para você e também são algumas espécies delas são perfeitas para iniciantes, que é o caso da mãe de milhares. Eu mesmo, uma das primeiras plantas que eu tive foi uma mãe de milhares, que ela está viva até hoje. Então são plantas muito resistentes a calor, clima quente, falta de água. Teve um dia que eu esqueci de regar minha mãe de milhares por 2 semanas sem água, num sol de 40 graus daqui de Cuiabá, e ela tá lá, viva. Então você pode esquecer de cuidar dela, que ela vai viver por bastante tempo, mas mesmo assim você precisa lembrar de cuidar dela, porque até as plantas mais resistentes, se tu não cuidar dela direito, ela vai acabar morrendo, né? Então, não tem segredo, gente, é isso. Rega com pouca frequência, adubação com pouca frequência, e dependendo da planta que você tiver aí, você deixa ela com pouco sol ou muito sol, dependendo da espécie dela. Então, não tem segredo. Então, aí você tem que escolher qual que é a espécie perfeita para você. Eu recomendo a mãe de milhares, que é uma planta muito resistente, mas se sua cidade for frio, se sua cidade for muito fria, você pesquisa uma ali que tolera o frio. Se sua cidade for quente, que nem a minha, você pesquisa uma que tolera bastante o calor. Se sua cidade for muito úmida, aí não tem jeito, porque não tem suculenta que gosta de umidade. Todas as suculentas gostam de clima seco. Se seu clima for muito úmido ou muito chuvoso, quando começa, deixe ela tipo num negócio para proteger ela da chuva. Tenta arrumar algum jeito aí para baixar a umidade da sua suculenta, porque senão ela vai apodrecer pelo excesso de umidade. Depois de escolher a espécie de suculenta perfeita para você, você vai precisar também de escolher o adubo para ela. Eu recomendo o NPK. O que é o NPK? É um adubo que tem nitrogênio, fósforo e potássio, por isso que é o nome NPK, que é a letra desses nutrientes na tabela periódica, né? N, que é nitrogênio, P, que é fósforo, e K, que é potássio. São os 3 nutrientes mais básicos para uma planta. O nitrogênio deixa o caule e as folhas delas mais saudáveis, principalmente as folhas novas. O fósforo, se sua planta for frutífera, ela deixa os frutos mais saudáveis. Se sua planta não for frutífera, que é o caso das suculentas, né? Ela vai deixar as flores saudáveis, flores mais saudáveis. E o potássio protege eles contra pragas, porque a maioria das pragas sugam a seiva das plantas. E o potássio, a seiva da planta é tipo um suco que tem dentro dela, que lá tem todos os nutrientes, carboidratos, açúcar e nutrientes que a planta tem,
que é nessa seiva que ela armazena as coisas que ela precisa para sobreviver. É como se fosse o sangue da planta. Armazena tudo que a planta precisa para sobreviver. Aí o potássio deixa essa seiva meio amarga. Aí as pragas não vão atingir muito a planta. Se eu não me engano, tá? Pode ser. Às vezes eu confundo fósforo com potássio. Então, se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Para isso que existe os comentários, né? Aí, se você não quiser o NPK, você pode usar o Forte Bokashi também, que é um adubo muito bom. As pessoas usam ele em orquídea, mas pode ser usado em várias outras plantas também. Se sua planta for uma planta que dê flores bonitas, tipo a rosa do deserto, é uma suculenta que dá flores. No caso da rosa do deserto, você pode usar o Forte Rosas do Deserto, que é um adubo da Forte, ideal para rosas do deserto, feito especificamente para rosas do deserto. Mas se for outra suculenta que dê flores, você pode usar o Forte Flores também, que é um adubo da Forte. A Forte é a minha marca favorita de adubo, tem adubo para tudo. Tem adubo para tudo, gente. Mesmo eles não estando me patrocinando, tô falando aqui porque não é para me patrocinar, não. É para vocês saberem a marca que é boa. Quem dera se eu fosse patrocinado, né? Quem sabe daqui a alguns anos eu seja patrocinado por alguma marca famosa aí de planta. Também tem o Forte Osmocote, que tem várias numerações de proporções diferentes de nutrientes. E vários outros adubos aí da Forte que você pode pesquisar para usar. Mas tem que ter nitrogênio, fósforo e potássio. Se não tiver esses 3 nutrientes básicos, não vai funcionar. Então foi isso o vídeo, gente. Se você gostou, deixa o like para o YouTube saber que você gostou e recomendar para mais pessoas que vão gostar desse tipo de assunto. Se inscreve no canal e veja outros vídeos do meu canal aí, para você ficar sabendo mais sobre plantas. E também comente se você quer falar alguma coisa que você achou do vídeo e compartilhe para algum amigo que você sabe que vai gostar de saber dessas informações. Então foi isso e tchau, até o próximo vídeo.